Estamos com o nosso quadro Saúde Plena, Dr. Munir Jacob, sempre trazendo para nós aqui temas de extrema relevância para a sua saúde mental, para você manter bem a sua saúde mental e aproveitar também para receber algumas dicas. E hoje o nosso tema que nós vamos apresentar é resiliência. Você sabe o que é ser resiliente? Você sabe como aplicar a resiliência? Como estar preparado aí para mudanças que podem ocorrer na nossa vida, no nosso dia a dia? Dr. Munir Jacob, médico, psiquiatra, vai nos ensinar e vai dar importantes dicas hoje no nosso quadro Saúde Plena. Dr. Munir, primeiramente, quero agradecer novamente a sua presença, a sua participação, para a gente falar de tema tão importante que é a resiliência, né? Mesmo, Lucas. Boa noite aos telespectadores do programa Sul de Minas em Foco. Dr. Munir, quando a gente fala em resiliência, para a pessoa, às vezes, ela já ouviu falar isso, mas às vezes ela não entende o que é. O que é uma pessoa ser resiliente? O que é a palavra resiliência? A resiliência, Lucas, é a nossa capacidade de aprender a lidar com problemas, adaptar também a mudanças e superar obstáculos. Ela é essencial no nosso processo de cura interior. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa resiliente, quando ela recebe uma notícia, não que ela não sinta uma notícia ruim, não que ela sinta mal, não se sinta mal, mas ela sabe lidar melhor com o problema. Vou dar um exemplo para você. Você pode dar notícia para 10 pessoas a mesma notícia. Um exemplo, você foi demitido. Estou dando um exemplo. A pessoa mais resiliente, ela vai entender aquilo assim, meu ciclo fechou nesse local, eu já contribuí muito, com certeza vai aparecer uma coisa melhor para mim. Fiquei triste, mas vai aparecer uma coisa melhor para mim. Porque eu confio na minha capacidade, eu tenho bons contatos, e quando fecha uma porta, abre outra, e ela lida melhor do que isso. Já a pessoa que não é muito resiliente, ela vai receber essa notícia de uma forma catastrófica, e vai afetar profundamente as emoções dela. Ah, o mundo acabou, estou cheio de conta para pagar, como é que eu vou fazer? E ela entra num total desespero. Então, assim, um parâmetro para vocês entenderem que, às vezes, numa mesma situação, as pessoas reagem de uma forma diferente. Isso é resiliência. Agora, doutor Munir, como a pessoa lidar com esse problema? Porque a gente sabe que é uma coisa interior, é uma coisa que geralmente está dentro da pessoa, né? Ela tem essa dificuldade aí de entender certos segmentos na vida. E como a pessoa deve lidar? Que dica o senhor dá para a pessoa lidar com esses tipos de situações? O que acontece, Lucas? A resiliência, como ela é adquirida com autocrítica, primeira coisa, a pessoa precisa entender a si mesmo, criticar a si mesmo no bom sentido. Quais são as minhas qualidades, quais são as minhas limitações, e o que eu preciso melhorar. Porque muitas das pessoas, ela olha só para fora, olha só o outro, olha só o defeito do outro e esquece de olhar para si mesmo. Autoconhecimento, aceitação, né? Paciência, persistência, são coisas essenciais dentro da resiliência. Entender que o mundo vai ter problemas, nós vamos ter problemas na vida, não tem como fugir de problemas, a vida não é um mar de rosas, mas nós temos que ter essa persistência de entender que as coisas vão melhorar, mas que o ator principal da minha vida sou eu, o responsável pelo resultado que eu tenho hoje na minha vida é meu, a responsabilidade é minha, então vem todo esse movimento interior da pessoa se aceitar, querer melhorar e assumir as rédeas da vida sem culpar os outros. Isso é um grande caminho para adquirir resiliência. Doutor Munir, geralmente as pessoas elas têm essa dificuldade de aceitar a mudança, né? De aceitar, ela acha que de repente, geralmente ela espelha na vida de alguém, principalmente as redes sociais, elas acabam trazendo isso, as pessoas postam aquilo que muitas vezes elas não são, ou elas querem passar isso para quem está acompanhando. E as pessoas às vezes elas se espelham naquilo. E elas acham a vida do fulano, do ciclano vai bem, por que a minha dá errada, por que tem problema, por que eu tenho que enfrentar tanto problema. E assim, como a pessoa lidar, como ela trabalhar esse sentimento interior dela? Que dica o senhor dá nesse sentido?
A maioria das pessoas que tem esse tipo de comportamento, Lucas, elas ainda não têm uma identidade própria. A pessoa que se espelha no outro, ou quer ter a vida que o outro tem, isso a gente chama de inveja, né? O invejoso. Inclusive, já tem um trabalho médico que mostra, exame de imagem cerebral, como é o comportamento do cérebro do invejoso. A mesma região do cérebro que é ativada no momento que o indivíduo sente inveja é a região da dor. Olha só. Então, olha para você ver como é sério isso. O invejoso, ele sente uma dor frente àquilo. Mas geralmente são pessoas que estão infelizes porque ainda não criaram identidade própria. Por isso que eu foco muito no meu trabalho de saúde plena e falar assim, invista no seu autoconhecimento, invista em você, invista no seu capital emocional. Nada mais importante do que a gente investir em nós mesmos. Invista fazendo uma terapia, faça exercício físico. Essa semana assisti uma palestra, até trago essa novidade para vocês, de que a prática regular de exercício físico, além dos benefícios que ela traz para a saúde física e mental, ela aumenta a resiliência. Olha que interessante. Porque ela produz um determinado tipo de substância que atua lá no nosso hipocampo e aumenta os nossos neurônios, a plasticidade neuronal, aumenta as conexões neuronais. E essas conexões neuronais, quando são maiores e mais interligadas, as pessoas reagem melhor às emoções. Olha só que bacana. Então, a dica é essa. Procure identificar quem é você mesmo, qual a sua identidade, qual é o seu propósito de vida. Porque, às vezes, uma coisa pode ser bom para o outro, mas não é bom para você. Faça aquilo que te dá prazer, faça aquilo que está ligado à sua vocação, ao seu talento, não importando com o outro. Ô, doutor Munir, as pessoas, às vezes, eles falam assim, a inveja, ela existe, né? Então, a gente percebe, o senhor acabou de dar um depoimento, que ela está interligada no cérebro e que ela realmente existe, né? E como que a pessoa deve saber lidar, por exemplo, com uma pessoa invejosa? Ela percebe aí, pelas características que o senhor disse agora há pouco, ela consegue determinar que uma pessoa é invejosa. E como ela lidar? Como que a pessoa pode lidar com uma pessoa invejosa e o que cuidado e o que ela deve fazer para, às vezes, também, pode ser alguém da família, um amigo próximo, como ela fazer isso? A dica que a gente dá é o seguinte, de uma forma geral, as conexões sociais, elas são importantes para a vida da gente e, inclusive, em estudos, elas estão relacionadas com longevidade. Quem tem boas conexões sociais vive mais. Vive mais por quê? Porque a pessoa adoece menos. O ser humano ele não nasceu para estar sozinho. Mas, como eu disse, boas conexões sociais. Porque as conexões sociais ruins, relações tóxicas, relações de inveja, relações de pessoas que só querem o mal da gente, que são falsos, isso adoece a gente, isso é comprovado. Então, uma dica, assim, sendo bem sincero, identificando, uma vez você identificando essa pessoa, essas pessoas invejosas, não há melhor forma do que afastar. Ou então, se é uma pessoa do seu convívio muito íntimo, fale pouco de você. Fale pouco de você, nada dos outros e muito de Deus. O padre Fábio de Mello fala isso. Eu gosto muito dessa colocação. Então, boca fechada. Então tá aí, ó, pessoal, vocês estão acompanhando aí dicas importantes. Esse nosso quadro está sendo um sucesso aí, absoluto com o Dr. Munir Jacob, porque ele sempre traz aí informações importantes que a gente pode conversar no nosso dia a dia, mas que muitas vezes as pessoas ficam ali tímidas de falar, e esse nosso quadro aqui tem esse objetivo de levar para você formas para você poder viver bem aí em comunidade, e aí seguindo as dicas do Dr. Munir Jacob, evite, então, quem aí você sente que tem esse, não sei se pode, se tem muito a ver, tem pessoas que falam assim, nossa, a pessoa, o fulano tal, tem uma energia muito negativa, depois que eu conversei com ela, eu me senti mal, tipo quebranto, isso aí existe, Dr. Munir? Tem a ver, tem a relação, a pessoa tem uma inveja tão grande que a pessoa acaba passando mal? Eu acredito no seguinte, com certeza, Lucas, nós somos energia, né? A gente tem uma energia em torno da gente. Eu, assim, particularmente, eu não tenho, assim, nenhuma pretensão, né, dessa parte religiosa, espiritual, mas também, e nem de expressar,
a minha religião. Eu sou católico, respeito todas as religiões, não trato disso em consultório, porque não é para tratar, mas na prática a gente sabe que a gente é matéria, né? A matéria nossa, existe a matéria, o espírito e essa parte de energia. E com certeza essas relações sociais, essas conexões de pessoas negativas, com certeza influenciam na vida da gente. E fica a dica aí para a pessoa cuidar da sua espiritualidade. Isso aí eu falo também muito no meu canal. A espiritualidade não é religião, não é só a religião. Na verdade, é aquilo que faz a gente se tornar um ser humano melhor. Tudo aquilo que vai te tornar um ser humano melhor, faça, pratique. Boa leitura, um bom filme, procure fazer caridade, ser mais empático, praticar bons valores. Tudo isso já está relacionado com a espiritualidade, que também já é conectado com a resiliência. Porque uma coisa vai ligando a outra. Você estando mais espiritualizado, você fica mais autoconfiante, você vai saber selecionar mais suas amizades e, consequentemente, melhorar suas escolhas também. Bom, quero agradecer, então, doutor Munir, mais uma vez aqui com Saúde Plena, no Sul de Minas em Foco, levando informações importantes para o nosso dia a dia. Doutor Munir, mais uma vez, obrigado pela entrevista, que foi um tema muito bacana. Obrigado, Lucas. Boa noite a todos aí. Foi um prazer. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Vamos estudar? O que é o ódio? O ódio é o próprio Satanás. Se Deus é o amor, claro que o ódio é o inimigo dele. Porque, na realidade, quando uma pessoa tem ódio de alguém, ela é como se ela estivesse bebendo um copo de veneno e esperando que a outra pessoa morra no lugar dela. O inimigo de Deus tem, assim, uma forma sutil de fazer a sua obra. Ele vai infiltrando no coração da pessoa que está despreparada e, sem a pessoa perceber, se torna uma vítima fácil da obra do mal. Então, o ódio é um veneno e o amor é o próprio Deus. Onde houver ódio, que eu leve o amor. É a mesma coisa que tiver um lugar pegando fogo e você chegar lá e colocar mais fogo. Pelo contrário, a gente apaga o fogo com a água, tá certo? Então, se nós ficarmos colocando mais fogo ainda, colocando mais lenha na fogueira, como se diz popularmente, nós não estaremos praticando essa oração de São Francisco de Assis. Não estarei levando amor onde houver ódio. Pelo contrário. Então, o ódio fica às vezes disfarçado. A pessoa às vezes nem percebe. Porque na sutileza, repetindo, da força do mal, ela vai infiltrando na vida da pessoa. E nós precisamos dessa sensibilidade de saber falar o que precisa na hora certa, de saber calar também na hora que precisa se calar. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando uma coisa muito interessante na televisão. Ele disse assim, um padre, ele falou assim, o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o Conselheiro. Eu achei muito interessante, muito profundo, porque nós prestar bem atenção mesmo, qual que é o papel de um conselheiro? Uma pessoa conselheira é uma pessoa que tem a capacidade de chegar no lugar e estabilizar, equilibrar o ambiente, a situação. Salomão pediu sabedoria a Deus, não é isso? Está escrito lá nas Escrituras. Que nós possamos então nos encher do Espírito Santo. Quando a gente se enche com o Espírito Santo e pede a Deus para nos preencher com o Espírito Santo, Ele abre aquele nosso oratório, Ele abre o nosso coração, Ele nos preenche de sabedoria, que é o que Salomão faz, que é o que Salomão trouxe para a terra, através dos seus ensinos, através do seu reinado de prosperidade. Então, toda pessoa que se propõe realmente a ser um estabilizador, um apaziguador, ela tem que, onde tiver ódio, que ela leve o amor. Nossa proposta dessa oração é um desafio grande que uma pessoa que realmente quer servir a Deus precisa e deve cumprir. Mas nós teremos, veja só, você está vendo esse link aqui? Clica nesse link, inscreva-se no meu canal para a gente ter mais vídeos pela frente. Nós teremos mais 9 vídeos ainda na sequência da oração. Te vejo numa outra oportunidade, hein? Um grande abraço.